Olá, bem-vindas, bem-vindos à 11ª semana, né? Vamos nessa continuação de álgebra linear passar para falar de autovalores e autovetores e talvez contrariamente ao que nós estamos habituados a pensar, né? O que talvez tenha sido uma primeira apresentação de vocês, a gente vai começar falando de autovetores e depois passar para autovalores. E a razão principal de pensar em autovalores e autovetores é como encontrar, né, esses autovalores e autovetores. Então, só para lembrar, né, a definição de autovalores e autovetores, um par, né, de autovalor autovetor, usualmente chamado de lambda v, né, é tal que AV igual a lambda v para A uma matriz. E quando você já diz AV igual a lambda v e A é uma matriz, você já sabe que A é quadrada. Senão não dava a mesma dimensão. E tem mais uma exigência, né, que é meio uma exigência, né, de não ser muito trivial, é que o V tem que ser diferente do zero, né? Porque senão qualquer lambda seria um autovalor pro V ser o zero. Então, a gente começa, né, com essa definição. E a pergunta, né, é como é que a gente faz então para encontrar, né, o lambda e o v, né, que são os autovalores, o autovalor lambda e o autovetor correspondente v. E em álgebra linear, muitas vezes, a primeira coisa que a gente vê é que, bom, se AV é igual a lambda v, então a matriz A menos lambda identidade vezes v dá zero, e portanto a A menos lambda identidade é singular, e portanto o determinante é zero. E aí você tem que calcular o determinante de A menos lambda i. E A menos lambda i, em função de lambda, né, é um polinômio. Então, né, se você escrever determinante de A menos lambda i igual a zero, isso dá um polinômio, que é conhecido como polinômio característico da matriz A. Então, vou chamar de PA de lambda igual a zero. Ele tem grau n, né, se a sua matriz for n por n. Então, vamos botar aqui matriz quadrada n por n. E tá tudo muito bem, você só tem que achar a raiz de um polinômio de grau n. Se você lembra do que a gente já viu nesse curso, você poderia usar abscissão, você poderia usar Newton, certo? E várias outras coisas. O maior problema é que o determinante é uma função meio complicada, né, de lambda. Se você tentar escrever esse determinante em função de lambda, já vai dar uma boa dor de cabeça, certo? E vão aparecer coisas bem difíceis de tratar, né? A primeira delas é que a forma mais ingênua, e não muito ruim não, de calcular esse determinante é que você vai calcular n fatorial termos, né? E n fatorial termos pode ser um número muito grande. E a próxima coisa é que se o seu polinômio tem um grau bem alto, não só você vai ter que calcular um monte de termos para depois simplificar todos eles, mas além disso, né, você tem que calcular todas essas n raízes. Então, em geral, não é assim que se encontra um par alto-valor, alto-vetor, no computador. Se você tiver uma matriz 100 por 100, sem fatorial, é completamente fora das possibilidades, né, de computação. Então, a gente vai fazer outra coisa, um algoritmo que não leve tanto tempo. E o primeiro algoritmo que a gente vai pensar é um algoritmo que encontra primeiro o V e não o lambda, né? A gente começou aqui, você encontra o lambda, uma vez que você tem encontrado um lambda que faz essa matriz ser singular, você acha um V, tal que, né, A menos lambda i vezes V dá zero, que é uma tarefa que você pode fazer por eliminação. E aqui o que a gente vai fazer é fazer o contrário, a gente vai primeiro encontrar um vetor V, né, que tem a chance de ser autovalor, e depois a gente vai calcular o lambda correspondente. Então, esse é o primeiro, né, algoritmo que a gente vai falar, que é o método da potência.
E o método da potência, ele não encontra todos os autovalores e autovetores, ele encontra um. Depois a gente vê como é que a gente transforma o método da potência para encontrar outros, né, autovalores e autovetores. Mas ele basicamente parte da relação que AV é igual a lambda V para deduzir que A elevado a NV é igual a lambda elevado a NV. Então, eu sugiro que vocês, né, pausem o vídeo aqui, se convençam que, né, AV igual a lambda V implica isso mesmo, né, que essa multiplicação funciona. E uma vez que você tenha se convencido disso, a próxima tarefa é que, se você pegar um x qualquer e calcular A vezes x, se você escrever o x como um somatório de xi, vi, onde os vi's são autovetores e os xi são os coeficientes, certo? Ou seja, você está expandindo o x na base dos autovetores, você pode calcular A vezes isso daqui como somatório de xi a vi e, portanto, somatório de xi lambda i vi, certo? A vantagem de fazer isso com todos os autovalores correspondentes ao autovetor, né? Cada um deles. Muito bem. Então, se você pode fazer isso com ax, você pode fazer a elevado a nx. E você preencherá os detalhes e verá que isso dá somatório de xi lambda i elevado a n vi. Bom, e por que a gente está fazendo isso? Porque o método da potência, é claro que a gente não pode começar com um autovetor. Se você já sabe qual é o autovetor, você nem precisa do método da potência para encontrar. O que o método da potência vai fazer é que ele vai começar com um vetor qualquer, x, e vai aplicar uma potência, né, da matriz e obter esse outro vetor, certo? E aqui eu quero que a gente faça um experimento mental, na verdade vocês façam um experimento mental, né, de pensar o que acontece se A for uma matriz 3x3 e com autovalores, digamos, 2, 1 e 1/3. O que vai acontecer com essa soma? Essa soma, né, você vai fazer AX, vai ser x1, 2 elevado a n v1, que é o primeiro autovetor, mais x2, 1 elevado a n v2, mais x3, 1/3 elevado a n v3, certo? São os três autovalores e os três autovetores. Isso aqui é só um exemplo, claro que uma matriz 3x3 pode ter os autovalores que você quiser. Mas esse termo aqui vai para zero. Esse termo aqui é constante. E esse aqui vai para infinito. Então, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas se você tentar calcular esse daqui, esse aqui vai desaparecer no erro numérico, certo? Porque uma constante perto de um número gigantesco vai desaparecer no erro de arredondamento. Esse aqui vai para zero, então esse aqui certamente você não vai conseguir calcular. E esse aqui está indo para infinito. Então, também você não consegue calcular um treco que está indo para infinito. Então, o que dá para fazer, de fato, que é uma coisa mais interessante, aqui faltou uma elevado a n, é que você pode calcular a elevado a nx dividido pela norma desse a elevado a nx. E aí, quando você dividir, né, infinito por infinito, bom, você está dividindo um vetor que está indo para o infinito pela norma dele. Então, pelo menos esse cara aqui tem norma 1. Então, ele não está indo mais para o infinito. E aí, se você, né, fizer as contas, isso aqui converge exatamente para V1, certo? Se o V1 for unitário. Se o V1 não for unitário, né, se você tiver escolhido outros V1, V2, V3, ninguém disse que o V1, V2, V3 tinham que ser unitários, isso vai convergir para V1 sobre norma de V1. Tá? Então, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, não é muito difícil, certo? E vou deixar também como exercício, certo? Exercício nível 2, que é generalize. Certo? Então, generalize à vontade. Então, o que está acontecendo aqui? O que a gente está vendo acontecer? Se você pegar um vetor qualquer, certo? Aqui eu peguei um vetor qualquer. Eu supus que a minha matriz tinha uma base completa de autovetores. Aí depois a gente discute se essa hipótese é boa ou não. Talvez eu até deixe essa discussão para o curso de
álgebra linear mais do que para a gente, certo? E vamos calcular isso daqui. A primeira coisa é que esse número aqui tem boas chances, né? Isso aqui é sempre um vetor de norma 1. E aí um vetor de norma 1, se a gente deu sorte, né, dos autovalores estarem bem separados, ele vai convergir para um vetor de norma 1. Então você pode fazer isso à vontade, certo? Com qualquer vetor. E qualquer vetor que você comece vai convergir para o mesmo autovetor, para o maior autovetor da sua matriz. E aí o que isso permite você fazer é que você acabou de encontrar o maior autovetor da sua matriz. Certo? Então, eu vou dar aqui uma palhinha do que a gente pode ver daqui para frente, né? Que são as próximas perguntas, né? É como encontrar os outros, né? A gente encontrou um par autovalor autovetor, é legal. A próxima pergunta é como você faz para encontrar os outros. Tem 3 métodos, certo? Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho. Acho que é um exercício interessante pensar. Dado que você sabe encontrar o maior, será que você consegue encontrar o segundo sem muita dificuldade? Então, essa é a primeira questão. A segunda é a questão de erro. Certo? Porque essa é uma pergunta importante. E a terceira questão, que eu vou tentar responder ainda nesse vídeo, mas também quero deixar vocês pensando nela para agora, e o lambda 1? Certo? Você calculou o V1. Como é que você faz para, a partir do V1, calcular o lambda 1? Certo? Então, pensa um pouquinho. Dá um pause e... Bom, deixa eu dar 2 ideias para calcular o lambda 1. A primeira seria, se você sabe que a V1 é igual a lambda 1 V1, então, se você pegar a norma de AV1 dividido pela norma do V1, isso dá a norma do lambda 1, certo? Então, a primeira coisa é que isso não é muito satisfatório, porque vem a norma do lambda 1. E se vocês lembrarem, né, o lambda 1 poderia ser complexo. Tudo que você sabe ser raiz de um polinômio. Assim, a gente disse, não vamos usar aqui que o polinômio e tal, porque não é muito fácil de calcular. Beleza, mas você sabe que ele é raiz de um polinômio. Então, se você sabe que ele é raiz de um polinômio, ele poderia ser um número complexo, não precisa ser real. Se a sua matriz fosse simétrica, ele é real. Mas, em geral, ele poderia ser um número complexo. Certo? Então, deixa eu deixar aqui, lambda 1 é real se A é simétrica. Isso é uma coisa importante de lembrar. Mas o triste, de certa forma, é que isso daqui não calcula pra gente o lambda 1. Se você sabe que o lambda 1 vai ser real, você tem 2 candidatos e tal, e você testa. Mas é claro que a primeira coisa é que você não calculou o V1, certo? Você calculou um cara que está perto do V1. Né? Você calculou um V1 chapéu, que é o V1 de verdade, matemático, preciso, bonitinho, mas um erro. Certo? E aí, se você fizer essa operação, né, de AV1 chapéu, isso vai dar AV1 mais a epsilon. Olha só que triste, né? Então, isso aqui também tem uma chance de dar um errinho no seu lambda e tal. E, portanto, eu vou passar para a nossa segunda ideia, que é uma ideia muito proveitosa, certo? Que é, em vez de fazer, a partir dessa igualdade, catar as normas e deduzir a norma, eu vou fazer o produto interno do V1 com AV1. E isso dá o produto interno de V1 com lambda 1 V1, e isso dá lambda 1 norma do V1 ao quadrado. E, sendo bem honesto, a maior parte desse tempo do algoritmo, né, eu disse, eu vou pegar a n e dividir pela norma dele. Mas é claro que não, mas é bastante razoável que a cada etapa da iteração, né, o que a gente vai fazer V2, por exemplo, sendo AV1 dividido pela norma de AV1. A gente não precisa calcular o AN e dividir pela norma do AN. A gente vai normalizando a cada vez. Né? Então, o V3 é AV2 dividido pela norma do AV2 e por aí vai. Então, se você sempre tem que os V's são unitários, esse cara aqui dá sempre 1. Então, isso já ajuda, né? Porque sai direto o lambda 1 se o V1 for unitário. E aí, de novo, né?
o que a gente tem que pensar é, bom, mas é claro que isso aqui vai ter erro, certo? Então você vai estar calculando V1 chapéu mais epsilon a V1 chapéu mais epsilon. Não, V1 mais epsilon a V1 mais epsilon, né? Que esse é o V1 chapéu é o V1 mais epsilon. E isso daqui vai dar lambda, certo? Que é o que vai sair do primeiro termo. E vai ter os termos cruzados, né? Ele vai ter um epsilon vezes AV1, vai ter um epsilon, não, vai ter um V1 com a epsilon e vai ter um epsilon com a epsilon. Bom, isso é interessante, né? O que vai sair disso daqui é... Aqui vai sair lambda 1, né? Aqui vai sair lambda 1 mais... Aqui vai sair lambda 1 epsilon escalar V1, que é um número. É um número pequeno, porque o V1 é unitário e o epsilon é pequenininho. Aqui vai sair uma coisa um pouquinho mais complicada, porque eu não posso... Assim, eu até posso passar o A para o outro lado, mas se eu fizer o A para o outro lado, ele vai ficar transposto. Então, eu vou deixar esse aqui como V1 a epsilon mesmo. E esse aqui é um cara que eu vou chamar de Ozinho de epsilon, né? Ele é bem pequeno em epsilon. Então, o que acontece é que o erro que você tinha, né, aqui, você vai receber o seu lambda 1 perturbado com esse erro aqui, com certeza, mas é um erro que depende do epsilon que você tinha, né, de uma forma relativamente simples. Quanto menor o epsilon aqui, menor o erro, e é meio linear, né? Se você dividir o epsilon por 2, esse cara divide por 2, esse aqui divide por 2, esse aqui vai dividir, esse último, né, divide por 4. Então, e na verdade, né, num computador, quando o epsilon for da ordem de 10 a menos 10, esse aqui vai ser da ordem de 10 a menos 20, né? 10 a menos 20, o seu computador já truncou. Então, esse aqui desaparece no erro de truncamento. Então, o que acaba acontecendo é que, conforme você vai fazendo essas iterações, esse produto aqui converge para o lambda 1 exatamente como a gente queria, certo? Ele não tem muito problema de carregar erro. Então, esse termo aqui, né, que é você pegar a sua matriz, multiplicar por um vetor e fazer o produto de volta pelo vetor, ele dá uma componente desse vetor, né, desse vetor aqui na direção do V1. E se você tiver perfeitamente alinhado, ele dá o lambda 1. Se ele não tiver, ele vai chegando, tá? Guarda essa ideia aqui, que a gente vai voltar para ela daqui a pouco, né, no próximo vídeo. E guarda essa ideia para frente, certo? Para o futuro. Porque isso aqui tem muita coisa onde pode ser usado, certo? Essa decomposição, certo? De você multiplicar pela matriz e fazer de volta o produto, ela é extremamente útil em diversas outras circunstâncias, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar de como que a gente obtém o segundo autovalor e como a gente obtém o último autovalor. E aí depois a gente, né, vê como que essas coisas se generalizam e depois a gente vai fazer alguns exemplos de cálculo e algoritmos para o maior, menor, etc., autovalor de uma matriz. É isso, gente. Até mais.